Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Esse é o nosso encontro quarto vídeo da série Lei Seca, Código de Processo Penal, aqui para os nossos queridos concurseiros, cidadão brasileiro inteirado, interessados em ficar por dentro, do processo penal no Brasil. Aqui nós vamos estar trazendo, estamos fazendo a leitura Lei Seca, todos os artigos, a linha, títulos, livros, enfim, do Código de Processo Penal. E aí, ao longo dessa leitura, a gente traz alguma situação hipotética, alguns exemplos, para de repente facilitar a sua compreensão aqui da nossa leitura, tá bom? Você pode também comentar, dizer as impressões, o que você está achando, curtir, deixar um like, compartilhar com seus amigos, para que eles também possam ter acesso a esse nosso conteúdo aqui, tá bem? Muito bem, vamos então ao PDF aqui do nosso Código de Processo Penal. Estamos no título 4, que diz da ação civil. Artigo 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4º do caput do artigo 386 deste Código, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido, incluído pela Lei 11.719 de 2008. Artigo 64. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Vide Lei 5.970 de 1973, parágrafo único. Intentada a ação penal, o juízo da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela, tá bom? Então, impetrando a ação penal, o juiz civil pode suspender então o curso da ação penal, até que seja transitado, até o curso, do julgamento da ação civil, para que sim então seja dada sequência ao julgamento da ação penal, beleza? Artigo 65. Faz coisa julgada o civil a sentença penal para reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular de direito, vide a DPF 779. Artigo 66 diz: não obstante a sentença absolutória do juiz criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência da materialidade. Artigo 67. Não impetrarão igualmente a proposta da ação civil. Parágrafo inciso 1º. O despacho do arquivamento do inquérito ou das peças informação. Inciso 1º. O despacho do arquivamento do inquérito ou das peças de informação. 2. A decisão que julgar extinta a punibilidade. 3. A sentença absolvitória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano por foro pobre, artigo 32, incisos 1 e 2, a execução da sentença condenatória no artigo 63 ou da ação civil, artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. Título 5 da competência. Vamos trazer aqui e falar um pouco da competência.
competência. Artigo 69. Determinará a competência jurisdicional. Primeiro, o lugar da infração. 2, o domicílio ou residência do réu. 3, a natureza da infração. 4, a distribuição. 5, a conexão ou continência. 6, a prevenção. 7, a prerrogativa de função. Capítulo 1. Vamos entender então da competência pelo lugar da infração. Vamos seguindo. O artigo 70 do Código Penal diz que a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato da execução. Parágrafo 1º. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver ocorrido praticado no Brasil o último ato de execução. Parágrafo 2º. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente tenha produzido ou deva produzir o resultado. Segundo, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição para ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firma-se pela prevenção. Parágrafo 4º. Nos crimes previstos no artigo 171 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, praticados mediante depósito, mediante emissão de cheques sem fundos, provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valor, e a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. E em caso de pluralidade de vítima, a competência firma-se pela prevenção, incluído pela Lei 14.155 de 2021. Artigo 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmará-se pela prevenção. Capítulo 2. Da competência pelo domicílio ou residência do réu. Artigo 72 do CPP, Código de Processo Penal. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se pelo domicílio ou residência do réu. Parágrafo 1º. Se o réu tiver mais de uma residência, a competência firma-se pela prevenção. 2. Se o réu não tiver residência certa ou for ignorado seu paradeiro, será a competência o juiz de primeiro tomar conhecimento do fato. Artigo 73. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelente poderá preferir o foro do domicílio ou residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Capítulo 3. Da competência pela naturalização da infração. Artigo 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. E aí nós temos essa parte aqui revogada da lei, do artigo 121, parágrafo 1 e 2 e 122 e 23, lá do CPC, aqui dessa parte. E aqui uma nova redação do parágrafo 1º. Compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos no artigo 121, parágrafos 1, 2 e 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126, 127 do Código Penal, consumados ou
dados, né? Redação dada pela Lei 265 de 23/2/1948. Parágrafo 2º. Se, iniciado o processo perante um juiz, houver classificação para infração de competência de outro, e a este será remetido o processo, salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que em tal caso terá sua competência prorrogada. Parágrafo 3º diz: se o juiz da pronúncia classificar a infração para outra atribuída a competência de juiz singular, observa-se ao disposto do artigo 410, mas se a desclassificação for feita pelo próprio tribunal do júri, a seu presidente caberá proferir sentença, vide artigo 492, parágrafo 2º. Dando sequência aqui no Código Penal, Código de Processo Penal, capítulo 4, traz aqui a competência por distribuição da ação. Artigo 75. A precedência de distribuição fixará a competência quando, na mesma circunstância judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Parágrafo único. A distribuição realizada para efeito de concessão de fiança ou de decretação de prisão preventiva ou qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá ação penal. Capítulo 5 da competência por conexão ou competência. Artigo 76. O artigo 76 diz que a competência será determinada pela conexão. Inciso 1º, se ocorrendo duas ou mais infração houver sido praticado ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas uma contra as outras. 2. Se no mesmo caso houver sido uma das praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Artigo 77. A competência será determinada pela continência quando, inciso 1º, duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. 2. No caso de infração cometida nas condições previstas no artigo 51, parágrafo 1º, 52, segundo parte e 54 do Código Penal. E aqui a gente tem uma parte revogada, né? Artigo 78, essa parte toda, esse riscado aqui, a gente já entende, né? Ao longo da nossa aula a gente já viu que isso aqui quer dizer que essa parte da lei ela não tem validade mais, ela foi revogada. E aí nós temos uma nova redação, que é a do artigo 78 aqui, que na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras, incluída pela Lei 266 de 1948, que diz aqui no inciso 1º que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. 2. No concurso de jurisdição da mesma categoria, a linha A, preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido mais número de infrações, se as respectivas penas forem igual gravidade. C. Firmar-se a competência pela prevenção nos casos de nos outros casos. Inciso 3º diz: no concurso de jurisdição de diversas categorias predominará a de mais graduação, redação dada pela Lei 263 de 1948. Inciso 4º, no concurso entre a jurisdição comum e a especial prevalecerá esta.
Artigo 79. A conexão e a competência importarão unidade de processo e julgamento, salvo, primeiro, no concurso entre jurisdição comum e a militar. 2. No concurso de jurisdição entre comum e a juízes de menores. Parágrafo 1º. Cessará em qualquer caso a unidade do processo se, em relação a algum corréu, sobrevier o caso previsto no artigo 152. Parágrafo 2º. A unidade do processo não importará a do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à revelia ou ocorra a hipótese do artigo 461. Artigo 80. Será facultada a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstância de tempo ou lugar diferente, ou quando, pelo excessivo número de acusados e para não lhe prolongar a provisória ou para outro motivo relevante, o juiz reputar conveniência a separação. Artigo 81. Verificada a reunião dos processos por conexão ou competência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou de desclassificação, a infração para outra que não lhe inclua a sua competência continuará competente em relação aos demais processos. Parágrafo único. Reconhecida inicialmente ao júri a competência para a conexão de continência, o juiz, se vier a desclassificar a infração ou impronunciar ou absolver o acusado de matéria que exclua a competência do júri, remeterá o processo ao juiz competente. Artigo 82. Se, não obstante, a conexão ou continência for instaurado processo diferente, a autoridade da jurisdição prevalente deverá avocar os processos que ocorram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará ulteriormente para o efeito de soma ou de unificação das penas. Capítulo 6. Da competência por prevenção. Artigo 82. O artigo 82 diz que verificar-se a competência por prevenção toda vez que, ocorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, uma deles tiver acontecido aos outros na prática de algum ato do processo, o outro mediante a este relativo, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa. Artigo 70, parágrafos 3º, 70, 72, parágrafo 2º e 78, a linha inciso 2º, a linha C. Capítulo 7. Da competência pela prerrogativa de função. E aí nós temos essa parte do artigo 84 revogado, nova redação dada pela Lei 10.628 de 24 de dezembro de 2002. A competência pela prerrogativa da função é do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais regionais federais, dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam responder perante a eles por crimes comuns e de responsabilidade. E aí nós temos aqui esses parágrafos 1 e 2 revogados. Seguindo com a nossa leitura, artigo 85 traz: nos processos por crime contra a honra em que forem querelante as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Apelação, aquele ou a estes caberão a julgamento quando o posto é admitida
a exceção à verdade. Artigo 85. O Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar os seus ministros nos crimes comuns. 2. Os ministros de Estado, salvo os crimes conexos com os da Presidência da República. 2. O Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de apelação, os ministros do Tribunal de Contas e os embaixadores, os ministros diplomáticos nos crimes comuns e também nos de responsabilidade. Artigo 87. Competirá originariamente aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores e interventores nos estados ou territórios, prefeitos e do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instâncias inferiores e órgãos do Ministério Público. Capítulo 8. Disposições especiais. Vamos ver um pouquinho aqui sobre essas disposições especiais. Artigo 88 traz: no processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juiz da capital do estado onde houver, por último, residido o acusado. Se este não tiver residido no Brasil, será competência do juiz da capital da República, no caso de Brasília. Artigo 89. Os crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pela Justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime ou quando se afastar do país, pelo último em que houve tocar. Artigo 90. Nos crimes praticados a bordo de aeronave nacional, dentro do espaço aéreo correspondente ao território brasileiro ou ao alto mar, ou a bordo de aeronave estrangeira dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional, serão processados e julgados pela Justiça da comarca em cujo território se verifica o pouso após o crime ou pela comarca onde houver partido a aeronave. Artigo 91. Quando incerta e não determinada de acordo com as normas estabelecidas no artigo 89 e 90, a competência se firmará pela prevenção, redação dada pela Lei 4.893, de 9/12/1965, do Código de Processo Penal. Tá aí, essa é a nossa lei seca, leitura do Código de Processo Penal. Você está chegando agora, não é inscrito, inscreva no nosso canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com os amigos aí em suas redes sociais, que ajuda aqui no crescimento do nosso projeto. Com o próximo vídeo, continuaremos com a nossa lei seca do Código de Processo Penal. Lembrando, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com os amigos em suas redes sociais. Até a próxima!